Vamos falar de Santos? Vamos, cara. Vamos falar Santos. de Marcelo Teixeira? Vamos falar, cara. Ó, tá acontecendo o seguinte, Santos empatou ontem Calma, contra o cuidado. CRB. Vamos lá. Empatou ontem contra o CRB, fora, um jogo abaixo da crítica, como são os jogos do Santos fora de casa, já falei isso pra vocês. Então, nessa Série B, que tá um perde-ganha danado, ganhar em casa e empatar fora te garante muita tranquilidade e tudo mais. Então, assim, tá bom, sabe? Com relação ao jogo, o resultado, tá bom. A torcida do Santos exige mais, tem que exigir mesmo, mas com Carille é isso, vai subir sem dificuldade, mas também não vai encantar, e é isso. É o que tem que fazer mesmo. É o que tem que fazer. Tem jeito. Agora, o que tá rolando é o seguinte, desde a proposta, né, ali, a conversa que teve entre Corinthians, Augusto Melo e Carille, e a não ida do Carille, que só não aconteceu porque o Corinthians desistiu. Foi o Corinthians que desistiu. O Corinthians lidou ali com muita pressão nas redes sociais. O Carille era o favorito do Augusto Melo. Só que a torcida do Corinthians fez muito barulho, então o Augusto ouviu outras partes da dirigência e resolveu contratar o Ramon Dias. O Carille ficou meio ali a ver navios. Nitidamente, quando você observa as coletivas, teve até uma pergunta recente do Ricardinho Martins perguntando, falou, Carille, eu tô te sentindo meio pra baixo. Você tá feliz de estar no Santos? E ele só respondeu, sim, e foi embora da coletiva. Então, assim, nitidamente ele não gostou de ter vivido isso, ele queria ter ido pro Corinthians. E essa postura do Carille azedou a relação entre ele e o Marcelo Teixeira. Prova disso, então eu vou fazer questão de ler aqui, é uma nota oficial que o Santos acabou soltando na semana passada. O que aconteceu semana passada? O Santos enfrentou... quem que foi o último? Os 4-0 que a gente comentou aqui semana passada? O Coritiba. O Juliano voltou de lesão nesse jogo. Ele estava lesionado, tinha uma lesão na coxa e ele foi o autor do primeiro gol. No primeiro gol, ele tem uma nova lesão na mesma coxa. E aí, o Santos solta a seguinte nota oficial e aí a gente vai avaliar junto. Vamos lá, abre aspas. Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Santos diante do Coritiba, o meia Juliano foi avaliado pelo departamento médico do clube e teve constatado uma lesão na região posterior da coxa direita em um local muito próximo à contusão anterior. Ele já iniciou o tratamento e não há previsão por hora para reintegração, ficando na recuperação até que reúne as condições plenas para poder jogar da forma intensa que vem atuando. Vale ressaltar que o atleta tratou uma lesão muscular, já estava quase uma semana treinando em campo, assintomático e animado, e solicitou participar da partida, ainda que a orientação do departamento médico fosse de um retorno apenas na partida contra o CRB, essa agora. Foi decidido pelo treinador a escalação do atleta, ciente do risco relativo. Ele sentiu a coxa exatamente no lance que fez o segundo gol. Juliano é um dos atletas que mais realizam acelerações e desacelerações durante as partidas do Santos pelos dados fisiológicos do GPS, que são os mecanismos principais para a ocorrência de lesões musculares. Ou seja, os caras têm dados mostrando que ele é um dos caras que mais aceleram e desaceleram. O Carille era ciente disso, que ainda assim, peitou o departamento médico, a partir também de uma decisão do próprio atleta, em fazer o Juliano jogar, e o Juliano machucou novamente. De quem é essa nota oficial? É do próprio Santos. Nossa, velho. É do próprio Santos. O Santos, aqui, ele praticamente joga o Carille aos leões. Sim, A culpa... A decisão foi dele, tipo, um cara machucado. Exatamente. Que não estava, segundo a própria nota, o Juliano já estava assintomático há uma semana treinando e tal, mas a orientação do departamento médico era de esperar mais um jogo, que não foi feito, não foi respeitado Mas pelo o Juliano, Carille. que é um cara com mais idade, ele E precisa com ser um cara que histórico, né? você Exato. precisa ir junto com o departamento médico. Exatamente. Com ele, velho. E aqui a gente viu, independentemente, porque essas coisas acontecem, tá? Eu já vi muitas vezes o Luxemburgo dando entrevista, falando, olha, já várias vezes o departamento médico não queria escalar certo jogador, mas eu peitei, fui pra cima e falei com o jogador porque o cara era importante pra mim, o cara fazia diferença no meu time. Isso não é o que eu quero dizer. Não é algo que Isso nunca não é, rolou na história não, do isso não futebol. é algo, nossa, não. isso é uma novidade. Não. O Marcos Assunção jogou Mas, sem joelho mas no Palmeiras. o que é novidade Uma aqui, infiltração. o que é novidade é essa nota. Você jogando o seu técnico aos Citar leões o pra treinador. torcida. Isso geralmente não é exposto. Não é Isso exposto. aí fica interno. E aí, teve um segundo episódio, que aí eu falei, não, os caras estão realmente fritando o Carille lá dentro. Que foi o seguinte,
O Santos tem um jogador da base chamado Wesley Patati, O que não quis viajar. que não lá. quis viajar e tal. Esse jogador está envolvido em rumores de empréstimos com obrigação ou não de compra, etc. Está envolvido o nome dele numa possível saída nessa janela agora. Uns times, assim, um time lá do Maccabi Tel Aviv queria ele, lá de Israel e tudo mais. Tal. Um jornalista que tem bastante credibilidade, chamado Wagner Frederico, tem um canal muito legal aqui no YouTube, ele relatou uma conversa que ele teve, ele leu a conversa no WhatsApp que ele teve com o próprio Marcelo Teixeira, falando dessa possível venda. Falou, olha, e aí, o presidente, o Patati vai, não vai, tem essa proposta de empréstimo, etc. Aí simplesmente o Marcelo falou assim, olha, falou pro jornalista, falou assim, olha, você sabe, você me conhece há muitos anos, acompanhou aqui meu outro mandato e sabe que eu não vendo jogador da base desde que ele não tenha tido as chances que eu acho que ele tem que ter pra gente entender se ele tem nível ou não pra jogar no Santos. E aí o Wagner Frederico perguntou, tá, mas então por que ele não foi viajar com o elenco? Aí o Marcelo falou, isso é uma questão técnica do treinador. Mas uma coisa que eu te falo, técnicos passam e o ativo do clube fica. Fica. Que é o jogador. Ele deu essa declaração pro técnicos passam. Então assim, e aí o Wagner Frederico complementa a informação dizendo que nitidamente azedou a relação de Marcelo Teixeira com o Carille. Os sinais estão aí, né? E que hoje é muito difícil que o Carille, mesmo com o Santos subindo, tranquilo e tal, que o Carille permaneça no Santos pro ano que vem. Por conta dessa quebra de confiança que aconteceu a partir do interesse do Corinthians. Então já não é melhor? O que você acha? Que é melhor ir até o final do ano com o Carille ou que ele saia logo pra você? É muito difícil você quebrar um trabalho, tá dando certo, que daí, vamos supor, você coloca no lugar do presidente, você vai lá e troca, fala assim, já que eu não vou ficar, vou colocar um outro cara. Aí o time degringola. Vamos lembrar que os jogadores pediram pro Carille ficar. Então assim, os jogadores estão fechados com ele. Eu acho que a única chance do cara ele sair é se ele passar por uma nova sequência de derrotas como foi. Não precisa nem de perder 4 jogos. Sei lá, 2 derrotas e um empate, eu acho que ele cai. É que esse clima interno entre ele Entendeu? tá horrível ali, né? Ele tá não tá horrível. muito... Inclusive né? nas próprias coletivas. O cara tá ilhado, né? Nitidamente ele tá, assim, sabe? Não tá no seu melhor. Tá carregado. Tá carregado. Tá carregado. Mas também, nitidamente. coitado, fazem uma pergunta pra ele fazer o comparativo entre Não, Pelé, isso foi Neymar foda. e Pituca. Isso aí foi foda. É demais, né? E ele fez Isso é demais. eu não entendi tua pergunta. É sério isso? Sério, mano. Jornalista lá do Nordeste. E a resposta dele foi boa, viu? Porque ele não fugiu muito. Ele falou, olha, aí nesse caso a gente tá falando de 2 extraclasses e um jogador guerreiro. Ele falou assim. Pô, bem demais. Porra. Não, se sou eu falo, você tá de brincadeira. Pituca Tá de brincadeira. e Pelé, na mesma frase. Na mesma frase, mas isso é um crime. Coitado do rei, velho. Não, e o Pituca é um ótimo Pituca é bom jogador. Bom, Um mas bom é, jogador, pô. mas não dá, né, Claro. cara? Mas Não que dá. lógica que esse cara usou. Não queria entender. É incrível, incrível. incrível. Enfim,